Ok, gravando. Todos enxergam? Sim, Carol. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Carolina, eu sou R4 de Hepatologia. Estou me apresentando aqui, mas toda semana já estou por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, primeiramente. Esse caso dessa semana não é um caso lá do ambulatório, é um caso do ambulatório particular de um dos nossos chefes queridos. E vou começar a apresentar agora. Esse caso ele não foi montado por mim, eu vou somente apresentar hoje. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 51 anos, ela é branca, casada, natural de Concha, São Paulo, reside em Vinhedo há cerca de 30 anos. Ela tem como profissão administradora. A primeira consulta dela foi dia 28 de fevereiro desse ano. Ela veio encaminhada para ter uma segunda opinião. Então, a história dela foi a seguinte: em abril do ano passado, ela começou a apresentar cólicas abdominais e muita fadiga muscular em braços e pernas. Ela procurou um reumatologista na época, que nos exames encontrou uma CPK aumentada e uma vitamina B12 diminuída. Então, ela foi ao neurologista, que pediu uma eletroneuromiografia e diagnosticou miopatia inflamatória, dermatomiosite. Nessa ocasião, ela iniciou uma prednisona com redução a cada 15 dias, começou com 50, 40, 30 até 20, e melhoraram os sintomas. Então, para desmamar o corticoide, em julho daquele ano, ela iniciou o metotrexate, 12,5 mg por semana. Em setembro do ano passado, 45 dias depois do início do metotrexate, ela iniciou um quadro de enjoos, vômitos, icterícia e colúria, quando estava de férias no Nordeste. Ela mantinha 10 mg de prednisona na época. Ela fez os exames lá em Maceió e evidenciou um TGO de 2.500 e uma bilirrubina em torno de 8. O neuro suspendeu o metotrexate e encaminhou para a hepatologista lá em Campinas. Ela veio melhorando progressivamente desse quadro. Nesse intercurso, ela realizou colangio, ressonância de abdômen e biópsia hepática, e por conta do resultado da biópsia, ela procurou o ambulatório. Na investigação de diversos sistemas, ela perdeu 5 quilos na pandemia, mas já recuperou. Ela tem crises de enxaqueca uma vez por mês, usa dipirona para melhorar, nega queixas cardiorrespiratórias, nega queixas do trato gastrointestinal, apenas uma urina escura quando estava ictérica. Ela entrou na menopausa há mais ou menos 1 ano, usa estrogel, queixa de insônia depois que entrou na menopausa, fazia exercícios 3 vezes por semana, mas parou depois desse quadro ictérico. Ela negava dores articulares e as dores musculares melhoraram depois do uso do corticoide. Ela já tinha esse diagnóstico de dermatomiosite há 10 anos atrás, por uma biópsia de pele. De antecedentes, ela teve uma esterectomia por mioma há 6 anos atrás, não fuma, bebia socialmente, mas parou em setembro de 2022, na época que ela teve o quadro de antecedentes. Ela tem um pai e irmão falecidos por CA de pulmão, tem uma mãe com artrose de mãos, não tem nenhuma história de doença autoimune na família e tem 2 filhos saudáveis. No exame físico, nessa consulta de fevereiro, ela estava em bom estado geral, corada, hidratada, anictérica, estava normotensa, normocárdica, tinha uma altura de 1,81, 67, que denotava um IMC de 20,5. A palpação da tireoide era normal, as auscultas eram completamente normais, o abdômen era flácido, indolor, o fígado era palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito, o baço não era percutível nem palpável. As extremidades não tinham edemas, ela tinha somente uma mancha hipercrômica na panturrilha, onde biopsiou há 10 anos, e não tinha nenhum sinal flogístico nessa mancha. Os pulsos eram palpáveis, simétricos, e ela não tinha nenhum estigma de hepatopatia avançada. Então, para resumir, uma mulher de 51 anos, que apresentava uma fadiga muscular em membros superiores e membros inferiores, associadas a cólicas abdominais, que iniciaram em abril do ano passado. Ela já tinha um diagnóstico de dermatomiosite há 10 anos atrás. Ela tratou com corticoide essas dores e fez um desmame progressivo, apresentando melhora dos sintomas. Para desmamar completamente, o neurologista associou um metotrexate de 2,5 mg por semana. Ela acabou evoluindo com náuseas, vômitos, icterícia e colúria 6 semanas após o início do tratamento. Foi encaminhada para um hepatologista para definição diagnóstica.
apresentou melhora dos sintomas sem o metotrexate, e apresentava também essa hepatomegalia indolora, o exame físico, e essa mancha hipercrômica da dermatomiosite na perna. Até aí, alguma hipótese diagnóstica? É esse o caso. Alguém quer fazer alguma hipótese? Poderia ser uma colestase secundária ao uso do metotrexate, doutor? Foi o diagnóstico do reumatologista. Ele achou que fosse isso, pediu para ela parar, ela melhorou, mas mesmo assim ele pediu para procurar um médico de fígado. Tem mais alguma hipótese? É comum hepatotoxicidade aguda pelo metotrexate? É mais a longo prazo, né? Foi 6 semanas depois? Como é que é? 6 semanas. Mais algum diagnóstico? Vamos perguntar para minha amiga. Cadê minha amiga? Não, acho que ela tinha entrado, mas ela saiu. Vamos perguntar para a Ana Laura, né, Ana Laura? Oi, doutor, tudo bem? Bom, eu tinha pensado a princípio na hepatotoxicidade pelo metotrexate, né? Mas é uma paciente que fez ali praticamente uma pulso, né? Ela entrou em imunossupressão. Acho que a gente não sabe de histórico sorológico dela, mas eu pediria, talvez, uma paciente que tem alguma sorologia positiva para vírus B, não sei, que geralmente a gente encontra muito, né? Pacientes que são imunossuprimidos, antes da gente imunossuprimir, geralmente a gente pede um anti-HBS, um HBsAg para ver se existe contato ou alguma coisa assim. Então, eu acho que eu partiria desse princípio também. E ela fez exames de imagem, né? Pelo que a Paula falou. Então, mas como ela não falou sobre eles, eu acredito que eles estivessem normais. Então, eu descartaria causas colestáticas também. Mas eu acho que nós estamos ainda só na história, exame físico, com esse antecedente aí de estar tratando um corticoide, uma dermatomiosite, e depois, quando passou para o metotrexate, associou, já começou a ter esses sintomas aí, 6 semanas depois, quando ela estava viajando. Tá, então eu pediria também exames de imagem. Começaria com uma ultrassom, para descartar, mas eu acho que não seria minha primeira hipótese, não. A primeira ainda é hepatotoxicidade pelo metotrexate. Mais alguém tem outra hipótese? Não. Trombose de veia porta daria um quadro assim, doutor? Agudo, né? Porque ela tem uma hepatomegalia dolorosa, mas acho que não sei. Não é dolorosa, Érica. Não é dolorosa? Não, era uma hepatomegalia, um tiro palpava 4 centímetros. Eu vou ficar com a minha primeira hipótese, então, do metotrexato. Ou até um quadro agudo, né? De uma hepatite viral também. Mas eu acho que a medicamentosa é que está mais forte também. Uma reativação de algum vírus prévio, sei lá. Isso. Doutor Gama, o senhor que é o nosso especialista em doença autoimune, o que o senhor achou? Eu acho que a gente tem que, talvez, primeiro, caracterizar o diagnóstico, talvez, como dermatopolimiosite, né? Porque ela tinha lesão de pele, né? Mas ela tinha fraqueza muscular, né? Fadiga, fraqueza muscular, né? E me parece que ela fez uma eletroneuromiografia que mostrou um padrão de miopatia, né? Não foi, Carolina? Então, ela falou que ela tinha uma miopatia inflamatória. Isso, então ela tem a dermatopolimiosite, né? Lá no passado, ela biopsiou uma lesão de pele
e depois ela parece que predominou com as queixas da polimiosite, porque era fraqueza, né, simétrica, tanto em cima quanto embaixo. Né, Não, ela ficou 10 anos assintomática, ela começou a ter as queixas musculares em abril do ano passado, há um ano. Tá. Então ela ficou num hiato ali bem, e aí agora em abril ela desenvolve um quadro de fraqueza muscular, que, segundo a descrição, parecia ser mais mesmo proximal, né? E então aí ela teria o diagnóstico de polimiosite, uma miopatia inflamatória, e aí nesse grupo das miopatias inflamatórias entraria o diagnóstico diferencial das miopatias autoimunes, né? E aí faltou aqui, mas eu não sei se o senhor tem os autoanticorpos que ela fez, né, para a gente caracterizar ali melhor o diagnóstico da polimiosite, porque tem alguns anticorpos ali que seriam interessantes, principalmente aquele anticorpo que é anti-Jo1, né, que é da miosite, particularmente, né, diferente do anti-M2, que é da dermatomiosite, da lesão cutânea predominante. Mas aí, se a gente começasse a viajar também, pensaria assim, uma mulher, 51 anos de idade, com uma doença autoimune, né, e que faz um quadro, mesmo sendo ele aparentemente agudo aí, né? Será que ela tem imbricamento aí de doenças, né, autoimunes, né, a doença reumatológica e uma doença autoimune do fígado? Tem um padrão de uma icterícia que parece mais colestática, mas Carol não pôs ainda os exames laboratoriais, né? E a gente sabe que, embora seja incomum, né, a possibilidade de que isto possa ser, né, uma doença autoimune da reumatologia como dermatopolimiosite e um conceito do fígado de uma autoimunidade, né, primária do fígado sobreposta à doença reumatológica, acho que seria um diagnóstico diferencial a não ser esquecido. E aí vem o metotrexate, né? A gente sempre fala que o metotrexate é uma droga fibrogênica, né? Realmente eu não sei se ela daria um quadro agudo com esse padrão aí de icterícia, né? Ou se a história natural da hepatotoxicidade do metotrexate seria mais laboratorial, né? Com elevação de aminotransferases, predominantemente, e aquele conceito do processo crônico fibrogênico, que hoje, inclusive, tem a orientação para você guiá-los com elastografia e ver o grau de fibrose e determinar se suspende ou biopsia, enfim. Eu fico na dúvida, mas tem que lembrar, né? Isso pode ser hepatotoxicidade, sim, pelo metotrexate, de tal modo, inclusive, que suspendem, né? E ela melhora a evolução. Né? A outra possibilidade é essa que a Ana Clara? Ana Laura? Ana Laura. A Ana Laura falou que eu acho que é extremamente interessante, né? Porque assim, essa paciente tem uma doença autoimune, faz corticoide em altas doses, né? E a gente não tem aí, né, uma avaliação prévia das sorologias virais, né? Então, a gente não sabe se essa paciente é HBsAg positivo, se ela é anti-HBC isolada positiva, não se sabe se ela não reativou aí, né, a história do vírus B. Então, ela disse bem, com muita sabedoria, ela falou: todo paciente, previamente à imunossupressão, deve fazer sorologia viral, né? E a gente não tem referência disto, por enquanto, no relato do caso. Então, acho que tem aí esses 3 diagnósticos aí prováveis, né? Uma sobreposição de 2 autoimunidades, né? A hepatotoxicidade pelo metotrexate e essa possibilidade que é sempre, e que a gente sempre discute no ambulatório, o senhor mesmo, a doutora Lúcia, reforçam sempre, né, a atenção, né, aos pacientes que serão imunossuprimidos. Olhem para vírus de hepatite B, particularmente, né? Se esquecer o C, se esquecer, né, outro vírus, não esqueçam do B, porque você pode estar estimulando reativação. Então, acho que esses 3 grandes diagnósticos diferenciais. É isso aí, doutora Maria Lúcia. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o Gama cobriu bem aí as possibilidades diagnósticas, né? Só o metotrexate fazendo um quadro de DILI, assim, ictérico, agudo. Caiu.
Você está congelada. Endovenosa, eventualmente pode acontecer um quadro agudo com essas características. Está congelando a doutora Maria Lúcia. Quer dar uma desligada no seu, Carol, também? No seu O som? meu som? Oi? Gente, Fala de novo, chefia. Doutora Lúcia? meu som está atrapalhando? Tentei ver se, tirando os ecos, ela conseguia falar, mas ela não está conseguindo. Ela congelou a imagem. Acho Eu que o acho que deve microfone. ser a internet. Ai, meu Deus. Então, vamos ver quais são as hipóteses de um velho clínico. Carol. Vamos lá. Então, uma hepatite aguda ictérica, poderia ser não infecciosa, talvez medicamentosa, secundária ao metotrexate, talvez infecciosa, talvez a vírus hepatotrópicos, outros vírus não hepatotrópicos, ou até uma reativação da hepatite B, como a Ana Laura comentou. Vamos lá? Então, esses são os exames que ela colheu. Então, desde junho do ano passado até outubro do ano passado, esses foram os exames. Esses são os exames que a hepatologista recebeu, tá? Lá em Campinas. Beleza. Então, a gente vê realmente um padrão aí bem hepatocelular, algumas canaliculares também elevadas, mas não tanto, hiperbilirrubinemia, tinha também a plaqueta normal, a AP também normal, a albumina normal, tinha uma fração gama ali, um pouquinho aumentada, de 1,76. Não sei se alguém gostaria de comentar até aí. E aí, doutora Ana Laura? Caiu minha conexão, vocês não ouviram nada, né? Então fala de novo, agora que tem os Eu exames. podia repetir. Travou de novo. A única coisa é o metotrexate, que não é comum ele dar esse tipo de agressão, né? Que é um quadro agudo, ictérico, não é assim que a toxicidade do metotrexate se manifesta. Isso é escrito até, mas em quadros assim com infusão intravenosa, de doses altas, e aí pode dar uma hepatite aguda, mas o normal dele é um quadro crônico, né? Até doença gordurosa progressiva e o mais comum, uma fibrose progressiva. Então, acho que o metotrexate fica uma hipótese aí meio abalada, mas acho que essas outras que foram aventadas tá certinho, concordo. Com o velho clínico. Aí, Ana Laura, e agora com os exames? Ajudou para um lado ou para outro? Eu acho que mantém. Mantém? Mantém mais a causa infecciosa, né? E aqui o Dr. Gama falou, pensando num quadro autoimune também. Ainda mais que esse padrão misto. Só que ela tem transaminases bem elevadas, né? É um quadro bem agudo, né? Tipo, TGP de 2007, que foi reduzindo aos pouquinhos. Desculpa, Carol, essa diminuição foi depois que tirou a medicação? Essa diminuição do transaminase? Sim, quando ela voltou, ela estava no final de setembro, ela voltou de viagem e o neurologista suspendeu. Aí ela começou a fazer controle, que ela tinha aquele exame que ela tinha feito em Maceió, onde ela estava. Uhum. Doutor Edu, nessa elevação aqui de 2007, de TGP 572 TGO, ela estava com doses altas de corticoide ainda? Não, o cara manteve 10, ele baixou até 10 miligramas e associou ao metotrexate. E assim que ele iria desmamar depois esse corticóide para ver se ela ficaria só com o metotrexate. Mas ele nunca, em nenhum momento, ela suspendeu o corticóide. Ela estava com dose de 10 miligramas. Quer mostrar o próximo, Carol? Mostro sim.
Ah lá, HBsAg positivo. Então, HBs positivo e o FAN com esse Mas olha padrão, aqui, vamos para 640 com músculo liso. Porém, ele não tomou nenhuma conduta em relação à profilaxia e não fez mais nada em relação ao vírus. Em relação ao sistema E, anti-E, carga viral, e deu aquele corticoide decrescente, e quando a hepatologista atendeu lá em Campinas, você vê que ela complementou S anti-HBC, viu que era anti-E, com uma carga viral de 216. Ela repetiu aí que o músculo liso estava um pouco mais baixo, não fez FAN e fez um LKM. Temos hipóteses, Gama? temos, e aí a gente fica pensando, né? Será que isso é reativação, né, de HVB, né? Uma paciente que era HBsAg positivo? O metotrexate ele não é uma droga de alto risco, né, para reativação, mas a dose do corticóide que ela vinha tomando provavelmente era superior a 20 miligramas por dia, né, porque ele veio num processo de declínio da dose, né? Então, acho que ela provavelmente estava, se ele pensou em imunossuprimir ele fez corticoide em doses, né, superiores a 20, talvez ela tenha começado até com 40 miligramas, né, diante daquele quadro da polimiosite. Então, o corticoide provavelmente seria o grande responsável por isso, e aí a gente fica aqui olhando esse FAN 1/640, que é um título bastante considerável, nesse padrão misto, pontilhado fino e pontos isolados, aí a gente cria um estado de confusão, né, porque ela tem muita transaminase, e esses pontos isolados aqui falariam mais a favor de um padrão de FAN para CBP, né, que não é o caso que me parece aqui. E esse antimúsculo liso também, embora não venha especificado que é padrão VGT, ele vem num título considerável, de 1/80. E a gente se pergunta, será que isto é um epifenômeno só, nesse momento da reativação, ou ela tem, né, histologia para as duas coisas? E aí o doutor Caio é que poderia nos salvar dessa encrenca aqui, né? Então, nós estamos com uma possibilidade, ficou mais remota, porque eu também fui ao LiverTox, Sim. E consegui ver que não havia hepatotoxicidade aguda pelo metrexate. Fiquei invocado com essa sorologia, ela tinha começado lá em abril com 50, 15 dias, depois 40, 30... então foi 50, né? Parou em 10 e daí ele entrou com o metrexate. Apesar da cronologia estar boa para ser uma toxicidade medicamentosa, eu fiquei invocado com isso e achei que a gente talvez estivesse frente a uma reativação. E aquele exame anterior, que ela tem uma gama-globulina de 1,76, né? A gente fica olhando, se a gente pega aquelas transaminases, esse FAN, esse antimúsculo liso, a hipergama, mas ela tem uma doença autoimune prévia, que é a dermatopolimiosite, que poderia justificar aquela hipergama também policlonal, e não necessariamente a gente estaria no universo da hepatite autoimune aqui, né? Só para tirar dúvida, sua Gama, o reumatologista fez o anti-JO1, que foi negativo. Foi negativo, né? E um outro anti aqui, que é só SCL. Anti-SRP, não é? Anti-SCL70. Anti-CL70, isso é para esclerodermia, forma difusa. É porque na polimiosite tem três, na dermatopoli, tem três grandes anticorpos, o anti-MI2, o anti-JO1 e o anti-SRP, que é diferente do anti-RNP, né? E aí, então, se ele fez o SCL70, ele estava pensando ali na possibilidade de doença não mista, mas de duas doenças associadas, porque o SCL70 ele é da esclerose sistêmica, a forma difusa. Mas deu negativo, né? Deu negativo. Tá. Negativo. Doutor Gama, e o padrão de FAN da dermatopolimiosite, qual que é, assim, mais
que remete mais? Tá sem som, Tá Gama. sem som. Não existe, diferente do lúpus. Ah, mentira. Assim, se você pensar no JO1, anti-JO1, tem aquele anticorpo, não é, anticitoplasmático, polar, salvo engano, né, tem um padrão de FAN citoplasmático que é o espelho do anticorpo anti-JO1, né? Então, poderia ter esse na polimiosite. Mas para a dermatomiosite, nenhum dos anticorpos específicos tem correlação com um padrão de FAN, como a gente vê, por exemplo, no lúpus, como a gente vê, por exemplo, na esclerodermia, né? Eu vou ficar te devendo, mas daqui a pouco eu vejo. Eu acho que é o citoplasmático polar, salvo engano, que é o anti-JO1. Mas daqui a pouco eu te falo. Obrigada, doutor Gama. Mostra o que a doutora fez em Campinas. Próximo. Vamos lá, então. Bom, de exames complementares, ela tinha um ultrassom normal, tinha uma endoscopia com esofagite erosiva grau A de Los Angeles, tinha uma ressonância com edema periportal, sugestivo de hepatite, com colangiorressonância normal. Fez uma biópsia hepática externa, B1E1, B2, com pseudo-rosetas e infiltrado rico em plasmócito, sugestivo de hepatite autoimune. Eu acredito que o doutor Edu pediu para o doutor Caio revisar. O Caio vai mostrar o que ele achou depois. Pode ir para o próximo. E aí, a doutora deu entecavir, prednisona subiu para 30 e deu asa. A asa, ela tomou só uma semana, teve uma baita intolerância gástrica, e ela ficou só com a pred de 30 tecavir. E esses foram os exames até ela chegar aqui, o exame de 23 de fevereiro. Uma boa melhorada logo no primeiro controle, depois ficou um pouquinho alterada a TJ, TGP e a gama, né? Aqui eu não marquei, mas a FA também subiu um pouquinho em fevereiro. Passa o próximo. Carol, só para responder logo, Carol, aqui, é o citoplasmático pontilhado fino, que sinaliza o anti-JO1, que é esse anticorpo da polimiosite. Não é o polar, não. É o citoplasmático pontilhado fino. Ah, tá bom. Obrigada, doutor Gama. E aqui ela tinha um CK normal 2 vezes. O FAN aqui feito lá pelo Luiz Eduardo é 1/1280, com o mesmo padrão. O DNA já estava negativo. E a IgG, 2 dosagens normais. Agora, o que vocês fariam? A gente manda para o Caio revisar. Revisar a biópsia. Eu fiquei convencido que era uma reativação. Eu achei que o cara lá não prestou atenção, não sei se ele viu aquele HPS, eu não tinha a manha de fazer mais alguma coisa. E ela reativou com uma reativação clínica, né? Bioquímica. Eu acho que as duas hipóteses são bem prováveis, né? Difíceis. Eu acho que a reativação é muito possível num cenário desse, mas o quadro aqui de autoimunidade hepática também, né? Você vê que ela tem um título alto de FAN, fez músculo liso, uma IgG meio tocada. A primeira biópsia já dava ali foi até um spoiler, né? Mas já dava ali alguma sinalização para isso. O único comentário que eu queria fazer aqui é essa história da asa, né? Vê como é ruim você começar logo com asa 100 e quando as transaminases ainda estão muito altas. Por isso que a gente faz devagar. Dá uns 15 dias de corticoide, espera as transaminases melhorarem, depois começa com 50, vai aumentando progressivamente, porque numa situação dessa, dá uma paulada de asa, a intolerância gastrointestinal é grande, né? E às vezes você tem que parar, e aí você fica sem o arcabouço do tratamento, né? Então, só esse comentário aí que eu queria fazer sobre o que foi feito com ela. E a outra coisa que seria
útil para a gente, que a gente já achou que não era útil, mas agora a gente acha que é útil, é essa história dos pontos isolados, né? É legal ter uma informação, se são muitos pontos isolados, se são poucos, mais do que 10 ou menos do que 10, enfim, porque aí ganha mais valor, ganha mais especificidade esse autoanticorpo, né? Então, faltou também essa informação. São raros pontos isolados. Ah, legal. Então, são raros pontos isolados. Então, Pelo Luiz Eduardo. a gente não precisa ficar se preocupando muito de eventual... Já temos diagnósticos de monte aqui, não precisamos de uma sobreposição, né? Acho que... É que eu não concordei com o lado da biópsia externa, por isso que eu já mostrei, porque eu achei que se tratava de uma reativação de vírus B numa paciente que deveria ter sido melhor analisada antes de começar a imunossupressão. E é isso, acho que o caso é isso, acho que o Dr. Caio fez a revisão. Beleza. Vamos lá. Então, em relação à revisão da lâmina, acho que está aparecendo, né? Em relação à amostragem, é uma amostra boa, né? Eu vi mais de 20 espaços porta. Em relação à fibrose, então, o que a gente conseguia observar? A gente tem uma discreta expansão portal, né? Um outro espaço porta que a gente vê um pouquinho mais de fibrose, tá? Não vejo formação de septo nem nódulo. E até outros espaços porta dá a impressão até de estar um pouquinho mais expandido, mas na verdade é às custas mais da inflamação, tá? Então, em relação à fibrose, um F1. Em relação ao HE, o que a gente observa? Que praticamente todos os espaços porta, a gente identifica infiltrado inflamatório, né? Então, a gente vê uma densidade bem importante, alguns até querendo formar agregado, né, linfóide, aqui a gente vê que o predomínio, a gente vê muitas células linfocitárias, né, e em relação à estrutura biliar, não vejo nada alterado. Olhando esse infiltrado, né, quais tipos de células que a gente consegue identificar? Então, a gente vê que é um infiltrado linfomononuclear, né, tem linfócitos aqui, mas chama atenção a presença do quê? De plasmócitos, né? Então, tem áreas que a gente vê que tem, né, um manto, né, um ninho maior em células plasmocitárias, né, mais plasmócitos, mais de 5, né? Então, a gente vê que tem um infiltrado, de alguma forma, com um número, uma quantidade importante de plasmócitos. Em relação à agressão, a maioria dos espaços porta, a gente via, né, um ou outro foco, né, que eu deixei até uma foto, para a gente ver melhor essa necrose em sacabocado, né? Então, a gente vê aqui um hepatócito e esse colar de linfócitos e plasmócitos saindo do espaço porta e abraçando esse hepatócito que a gente vê aqui na interface, né? Mostrando, então, a necrose em sacabocado, que tem atividade, né? Essa doença está bem ativa. Em relação ao parênquima, não me chamou a atenção a presença de vidro fosco, né, olhei, né, não vi nada, para eu pensar, né, o achado principal para o vírus B não vi. O que chama atenção a gente encontrar alguns focos de necrose, né, tanto no parênquima, tanto em região da veia centrolobular, é um infiltrado linfomononuclear, ou, né, por vezes aqui, linfoplasmocitário. Tem um ou outro foco de atividade regenerativa, né, de rosetas. E em relação à imuno, né, como eu tenho a informação de vírus B, então sempre eu faço imunohistoquímica para vírus B, né, porque às vezes o achado histológico, né, o vidro fosco, às vezes não está tão evidente, então a gente consegue recorrer à imunohistoquímica, né, então eu faço HBsAg, que no caso não teve marcação, é negativo, e eu também fiz, né, o COR, o HBcAg, que também, no caso aqui, é negativo. Então, em relação a diagnóstico, ficou como uma hepatite crônica, com uma moderada atividade de interface. Em relação a estadiamento, é 1, infiltrado inflamatório portal 3, né, a gente já viu Ares com agregado linfóide. Atividade periportal, dei 3, né, intensifiquei um pouco do que foi dado antes, né, eu dei moderado. E atividade parenquimatosa 2.
Eu deixei o Metavir, porque como tem essa história de vírus, né, e como eu não tinha imuno, né, o HI a gente solta primeiro, depois eu venho a imuno, então eu deixei o Metavir aqui para ilustrar, tá? Mas a doença em si eu caracterizei como sendo uma hepatite autoimune. Isso. Não tem esteatose. E é isso. E aí, pessoal? Eu fiquei tão entusiasmado com esse caso que eu já conversei com a doutora Lúcia, que eu falei, prepara uma revisão de reativação de vírus B. Aí o Caio jogou essa água Esse balde de água fria, né? Não, mas era uma super hipótese, né? Além do que, é muito estranho esse caso, porque ela... Ticoide, né? A hepatite autoimune, depois de ter sido submetida a uma imunossupressão, né? Exato. Do jeito que a gente faz, vai reduzindo o corticoide semanalmente e tal. Quer dizer, não era para depois disso ela aparecer com um quadro super agudo de hepatite autoimune, né? É engraçado o comportamento dela. Mas não temos aqui nenhuma evidência de reativação. Agora ela já está também com antiviral, né? Porque outra coisa para a gente evidenciar seria ela fazer um aumento, né, dessa carga viral, porque ela tinha uma carga viral bem baixinha de portadora inativa, né? E se ela aumentasse essa carga viral, a gente poderia caracterizar também a reativação, mas agora a gente já não tem mais essa oportunidade. Mas é um caso super interessante. Porque ela deveria não ter agudizado essa hepatite autoimune, né? Porque ela tomou 50 miligramas de corticoide, depois caiu para exatamente. Né, para tratar. De qualquer maneira, eu pus aí uns slides que o Edu... Mas aí é interessante, pô, senhora, porque assim, ela tem vírus B, ela estava fazendo corticoide, ela estava fazendo azatioprina, e eles têm alguns, se for estratificar ali os riscos, embora a azatioprina esteja lá embaixo, né, é bom essa revisão para a gente tomar ciência de como conduzir esses pacientes, né? Mas essa carga viral de 216 era pré-tratamento, mas não foi logo depois do tratamento? Não, foi quando ela chegou em Campinas que a médica, a hepatologista, pediu o sistema E, anti-E, pediu a carga antes de dar o Entecavir e fazer a biópsia hepática. Tá, e ela tinha deixado com 10 miligramas de corticoide, ela não estava zerada de corticoide quando ela fez 2.000 de PGP. Porque pré-tratamento você não sabe quanto que se ela era negativa, né? O HBS era positivo em junho. Mas não tinha carga não viral. Não tinha nenhum outro marcador, nem sistema E, nem carga viral. Geralmente, os pacientes reativam justamente na tirada, né? Na tirada. Ou a redução brusca, ou a tirada da imunossupressão. Então, temporalmente, a gente podia realmente imaginar, né, esse diagnóstico. Mas, como sempre, a histologia é soberana, né, Caio? E é não só a histologia, né? Ela tem um FAN de 1 para 1.280, gado fino, ela tem músculo liso que foi 1 para 80, ela tem outros elementos, né? Mas o diagnóstico aqui de reativação era bem possível. E aqui a gente tem mais certeza mesmo do não vírus, por eu ter uma imuno até negativa. Então, a gente tem que ter cuidado com o infiltrado linfoplasmocitário, que etiologias virais também podem ter essa apresentação. Não por ter plasmócito que vai ser autoimune. Tem que ter cuidado com isso. A gente corre da autoimune e a sessão está sempre com doença autoimune, né? Não tem nenhum relato. Para a paciente, o vilão é o metotrexate. Eu nunca mais vou tomar essa porcaria. O doutor me fez um baita mal, me deu uma hepatite. Eu falei, tá bom. Das drogas que são gatilho para desencadear a hepatite autoimune, ou então
DILI autoimune, o metotrexato não está nessa relação, né, doutora Augusta? Não que eu saiba. Não, Não, né? Porque até esse poder assim, imunossupressor, né? Não é um imunossupressor potente. Não Eu digo assim, porque os imunobiológicos têm relato, né? Tem algumas drogas, não, minociclina, nitrofurantoína, não sei o quê. E, coincidentemente, quando ela estava tomando o metotrexato, ela fez um quadro agudo. Quando tirou o metotrexato, ela começou a melhorar, né? Como se tivesse uma relação causa e efeito ali, né? De gatilho, né? Eu não sei, nunca vi, mas acho que vale a pena a gente procurar se tem descrição disso. Era esse o casinho que eu achei interessante. Você quer pôr aí, Carol, para passar rapidinho, caso fosse uma reativação do vírus B? Então, gente, só rapidinho algumas informações, algumas noções aí sobre reativação do vírus da hepatite B, né? Que é uma coisa frequente quando o paciente está sendo submetido a algum tipo de imunossupressão. Essa frequência é super variável na literatura, mas pode ter consequências graves, né? Vão desde formas assintomáticas até falência hepática e morte. Nós tivemos alguns óbitos de paciente transplantado com vírus B nas priscas eras, né, que a gente não fazia a profilaxia com droga antiviral. Nós tivemos pacientes que vieram a óbito por reativação do vírus B no pós-transplante renal. Então, é um quadro que pode ser grave e que pode cursar com 5% a 52% de mortalidade. Pode passar? Bom, algumas coisas sobre a definição de reativação. Os trabalhos da literatura, quando as pessoas tentam fazer revisão sistemática, meta-análise, são difíceis, porque já não é uma ocorrência assim super frequente. E depois cada um usa um critério, então fica meio difícil juntar os casos, né? Mas o que é aceito na literatura para reativação do vírus da hepatite B sob imunossupressão é um aumento de 1 log na carga viral do vírus da hepatite B, né? Então, se aquela paciente tivesse passado de 200 e pouco para 2.000 e tralalá, ela já poderia entrar num critério de reativação. Ou alguém que tinha um HBV-DNA que era indetectável e aumenta acima de 100 unidades. Ou uma soroconversão de alguém que era um HBsAg negativo, é submetido a algum tipo de imunossupressão e vira HBsAg positivo. E tem outros que põem um critério assim mais bioquímico, que é o aumento de 3 vezes nos níveis de ALT, depois em relação a antes da imunossupressão. A gente até usou esse critério no trabalho da Crisinha de reativação, e é difícil, os revisores questionaram, porque a gente não tinha DNA de todo mundo pré-reativação, então a gente usou também o critério bioquímico, e isso não é assim super aceito na literatura, né? E você tem sempre que fazer exclusão de outras causas, que foi o que a gente fez nesse caso aqui, né? A gente acabou achando que tinha toda a cara de reativação, mas na hora que a gente foi excluir outras causas, a gente acabou chegando a outro diagnóstico. Bom, então o que seria a conduta? Quando você vai submeter o paciente a uma imunossupressão. A conduta depende sempre de 2 fatores, 2 lados. Um é o perfil sorológico do vírus B do paciente. Então, essa paciente, por exemplo, era HBsAg positivo. E o outro lado da história é a que tipo de imunossupressão esse paciente vai ser submetido. Desses 2 fatores é que vem a conduta, porque esses 2 fatores vão caracterizar
Se o paciente ou a paciente tem um risco de reativar que é alto, quando ele é superior a 10% dos casos. Ou se ele é um risco médio, quando ele é um risco intermediário, entre 1 a 10% dos casos, pelo que já foi descrito na literatura de casos anteriores. E um risco baixo, quando ele é inferior a 1%. Então, com o perfil sorológico e o tipo de imunossupressão, a gente define categoria, risco alto, risco médio, risco baixo, e cada categoria tem uma conduta, né? Então, risco alto é aquele que, se você fizer aquela imunossupressão, você vai ter uma chance maior que 10% daquele paciente reativar. Se esse risco é alto, tem que fazer profilaxia sempre, não tem que discutir. Dar antiviral, porque esse paciente tem risco de reativar. E que situações são essas? São os pacientes que são HBsAg positivos, ou se eles são HBsAg negativos com anti-HBC positivo. Isso é o perfil. E se eles forem tratados com anti-CD20 ou anti-CD52, então tem sempre que olhar, porque esse Zumab da vida, cada semana sai um Zumab novo, né? Então a gente tem que saber mais ou menos que categoria de imunobiológico é esse, né, para saber se a gente tem que fazer profilaxia ou não. Se for quimioterapia para neoplasia hematológica, a gente tem que fazer profilaxia sempre. Se for um transplante de medula óssea, a gente tem que fazer profilaxia sempre. E outros casos são aqueles HBsAg positivos que forem submetidos a uma imunossupressão para transplante. Às vezes, a imunossupressão nem é tão alta assim, por exemplo, nos tumores sólidos, né? Mas, se for HBsAg positivo, tem que fazer a profilaxia da reativação em todos os transplantados. Por isso que todo mundo que vai para um transplante de rim, a gente avalia, se for HBsAg positivo, a gente só libera para o transplante com tenofovir ou entecavir. Próximo. E aí vem o corticoide, que o Gama comentou, né? Risco alto para um paciente HBsAg positivo é se ele estiver tomando corticoide numa dose superior a 10 miligramas por dia, por um período superior a 4 semanas. Então, essa paciente, por exemplo, ela fez 50, 15 dias, depois 40, 15 dias, foi descendo a cada 15, né? Só aí ela fez certamente mais de um mês, com uma dose superior a 10, que era necessária e suficiente para ela fazer uma reativação, né? Então, a gente sempre pensa no imunobiológico, no quimioterápico, tá? Mas não esquecer do corticoide, porque ele acarreta um risco alto de reativação e era possível nessa paciente. Próximo. Aí, o risco moderado. Risco moderado é aquele que vai causar reativação num percentual entre 1 a 10%. Então, no risco moderado, você vai fazer tratamento antiviral, primeiro se você detectar reativação. Então, se tiver aqueles critérios lá de reativação, você já começa a tratar. Agora, você pode tentar prevenir, fazendo uma profilaxia, ou você pode acompanhar. E a literatura recomenda que acompanhar é você conseguir fazer um HBV-DNA e um HBT pelo menos a cada 3 meses. Tem lugar que fala a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, para a gente, por exemplo, paciente SUS, ambulatorial, ficar fazendo esse monte de carga viral, fazer o paciente voltar, para a gente ver se vai precisar de remédio ou não, no risco intermediário, a gente tem achado melhor fazer profilaxia, né? São drogas com pouco evento adverso, não tem consequências mais graves. E que situações são essas de risco moderado? São os pacientes HBsAg positivos ou só anti-HBC positivos que forem tratados com anti-TNF. Etanercept, adalimumab, infliximab, a maior parte das drogas que usa ali para doença inflamatória intestinal, né? Inibidores de tirosinoquinase,
também, esses TINIB da vida, né? E os HBsAg positivos, mesmo que tratados com uma dose menor do que 10, por um período superior a 4 semanas, e nos anti-HBC positivos, se eles forem ser tratados com dose maior que 10 miligramas por mais do que 4 semanas. Aí, os anti-HBC positivos submetidos à quimioterapia ou imunossupressão para transplante. E o risco baixo é aquele que não precisa nem acompanhar com todas essas coisas, de ficar fazendo carga viral, você pode acompanhar com uma LT cada 6 meses, nenhuma profilaxia está indicada, são esses pacientes que são tratados com esses imunossupressores mais tradicionais, a azatioprina, o metotrexate, são drogas que não costumam induzir reativação. Tem até descrição, no próprio LiverTox do metotrexate, eles falam de casos raros de reativação com metotrexate, mas é bem pouco comum, né? Os anti-HBC positivos, tratados com qualquer dose de corticoide por período mais curto, os HBsAg positivos, né, tratado por período mais curto, e os anti-C positivos, tratados com dose menor do que 10, mesmo que seja por mais de 4 semanas. Então, a gente tem que sempre olhar, isso aí é de tabelinha, né? Por isso que tem uma lá pendurada na nossa salinha lá, porque você tem que olhar o imunossupressor, tem que olhar o perfil do paciente e escolher se você vai fazer profilaxia de cara, se dá para acompanhar, né? Se o risco é alto, se o risco é médio, se o risco é baixo. Pode passar? Então, a gente tem sempre que prevenir o que não foi feito nesse caso, né? Então, independente de ter sido uma reativação ou não, quem viu essa paciente primeiro e que primeiro submeteu ela à imunossupressão, tinha obrigação de fazer o perfil sorológico para vírus B e tinha obrigação de fazer a profilaxia, né? Pelo menos no caso do corticoide. Então, o primeiro passo é fazer um screening para todos os pacientes pré-imunossupressão. Pode passar. Esse screening é com HBsAg e anti-HBC. Se for tudo negativo, encaminha para vacinação. Se o anti-HBC for positivo, uma mensagem que eles colocam nos trabalhos é que não importa o anti-S, considere o anti-HBC. Tem uma opção de trabalhos falando que se tiver anti-S, o risco é mais baixo, né? Então, às vezes, se você está na dúvida de fazer profilaxia e acompanhar, se for também anti-S, talvez seja mais seguro se você optar por acompanhar, né? Mas a mensagem que fica é, olha só o anti-HBC. O anti-HBS não importa. E, então, vamos supor que você achou lá que o caso tinha uma profilaxia indicada. Então, é um paciente HBsAg positivo que vai receber essa dose alta aí de corticoide por um período superior a 4 semanas. O que você faz? Colhe um HBV-DNA antes de começar, aí introduz o antiviral. Esse antiviral pode ser entecavir ou pode ser tenofovir, é indiferente, e tem até esse asterisco aí que se for um lugar que você só tem lamivudina também serve, porque vai ser utilizada por curto período, e você vai seguir esse paciente com a LT e HBV-DNA, e aqui não precisa se estressar, né? Porque você está fazendo a profilaxia, então você faz no primeiro, se for uma profilaxia, uma imunossupressão longa, você faz 2 vezes no primeiro ano, depois você espaça mais, e o importante que os trabalhos ressaltam é que você deve manter essa imunossupressão mesmo depois que você parar o tratamento ou com imunobiológico, ou com quimioterápico, ou a imunossupressão. Então, manter por 6 a 12 meses após. Com rituximab, falam até de manter 18 meses após, né, que pode ter reativação, e a gente já viu coisas desse tipo também com rituximab.
o próximo. Aí, se for médio risco. Se for médio risco, você pode estar numa situação ou de um paciente HBsAg positivo ou de um anti-HBC positivo. As duas situações têm seus riscos médios conforme a droga. Colhe o HBV-DNA. Se você optou por acompanhar, você vai fazer a LT e HBV-DNA de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. Se a LT subir ou o DNA subir, você vai começar o remédio. E se nada acontecer, você continua acompanhando. Tá? Então, essa é a conduta no risco médio que você decidiu só acompanhar e não dar o tratamento antiviral. Se você decidiu pela terapia profilática ou preemptiva, então ela vai poder ser com entecavir ou tenofovir. Agora tem a história do TAF também, mas, enfim, não tem nenhuma indicação preferencial para TAF aqui, tanto faz. O ideal é começar 1 a 2 semanas antes de iniciar a imunossupressão, né? Às vezes é difícil fazer isso, é uma quimioterapia que você tem que correr para fazer, mas numa doença reumatológica, que está lá com dor muscular, tal, em geral dá para você esperar 1 a 2 semanas para ter uma carga viral mais baixa possível na hora que você começar a imunossupressão, né? No transplante renal, que a gente tem bastante experiência, quando é doador vivo, dá para programar o transplante, então também começa antes, enfim. E manter por 6 a 12 meses depois de parar a imunossupressão. Acho que era isso. Parabéns, chefia. Imagina, obrigada. Então, gente, eu acho que esse caso foi um caso bem interessante. Eu deixar a pergunta para o doutor Gama, se a associação dermatomiosite e hepatite autoimune é uma coisa que também já tem descrito. E como a paciente fala que tem dermatomiosite, a biópsia da pele diz que é dermatomiosite, o que o senhor chama de dermatopolimiosite? Tem descrição de dermatopolimiosite com hepatite autoimune, mas é extremamente raro. Se a gente pegar como referência o lúpus, que são pouquíssimos casos descritos na literatura, talvez menos de 40, né? Com a dermatopolimiosite, bem menos ainda. Em relação à definição, eu acho que ela tem polimiosite porque ela fez uma eletroneuromiografia, e Carol coloca lá. O neurologista solicitou uma eletroneuromiografia e veio um padrão de miopatia inflamatória, né? Então, quando a gente usa a denominação dermatomiosite, nós estamos falando de uma doença que é essencialmente cutânea e que tem vários sinais físicos, né? Outro dia a gente viu uma paciente que a Érica mostrou para a doutora Lúcia, para mim, inclusive, também, com os nódulos de Gotron, heliotropo, que é aquela lesão violácea periorbitária, uma série de lesões exantemáticas na pele. E, às vezes, essa doença, que é a dermatomiosite, ela é exclusivamente doença da pele. Quando ela vem com a apresentação clínica muscular, que é essa fraqueza muscular proximal, que a gente fala simétrica, da cintura escapular, da cintura pélvica, com anticorpo específico para a polimiosite, aí o conceito é dermatopolimiosite, né? Então, por ter eletroneuromiografia compatível com miopatia, eu acho que ela tem dermatopolimiosite, né? Doutor, inclusive, essa paciente aí teve que internar para fazer pulsoterapia, porque fez uma disfagia grave, aí o reumato achou que era melhor iniciar o tratamento. Ela tá internada ainda, desde aquela vez. E essa disfagia que ela fez deve ser aqui do crico faringeu. É uma disfagia alta, porque é uma miopatia ali do músculo crico faringeu, né?
Então, que é diferente da esclerodermia, que acomete esôfago, a dermatopolimiosite ela faz acometimento da musculatura estriada ali do esfíncter esofagiano superior, né? Então, aquele caso, a senhora chegou a ver, né, doutora Lúcia, as fotos? Vi sim. Vamos ver se eu não vou ter surpresas também da parte hepática com essa paciente. Doutor Gama, o senhor é imbatível. Muito obrigado. E olha, um elogio. O caso clínico estava descrito como se fosse com um primor acadêmico, né? Como se fosse assim um residente descrevendo o caso clínico, cheio de detalhes, cheio não deixava dúvidas cronológicas, né? Então, o velho clínico como um jovem clínico. Gente, vamos jantar. A reunião foi muito legal. Caso Muito super. bom. Obrigado, Carol. Doutora Caso Lúcia. muito Eu bom, agradeço, muito doutor. legal. Caso muito Caio. legal, muito obrigada. Muito bom, Carol. Boa noite Obrigado, a Caio. todos. Obrigado, Muito bom. Doutora Carol. Cibele. A Boa Lúcia noite e a todos os todos. nossos amigos. E Doutora obrigadão Lúcia. para a Eunice, né, que faz tudo 10. caprichadíssimo. Olha as palminhas, que bonitinho. Nossa, Palmeiras. A Eunice que pôs essas palminhas? Não, a Falzane. A Pausana? Pausana. Falou, gente. Boa noite. Boa noite, um abraço. Tchau. Boa noite, tchau. Doutora Lúcia.